Boa noite, Vitor. Tudo bem? Boa noite, professor. Ok. Só vou separar o que a gente vai conversar hoje. Bom, vamos... Matheus, Mônica, tudo bem? Alguma dúvida ainda? O Gandra, o Vitor me pediu para rever um pouquinho esse orçamento de vendas da empresa VUP. Eu também estou confusa, professora. Mesmo você me ajudando lá com aquela questão, mesmo assim eu fiquei muito confusa na hora de fazer. No entanto, que eu fiquei pensando, mas está muito complicado de entender o exercício. Ele é um pouquinho mais detalhado. Mas vamos lá. Vamos começar com ele, então. Vamos pegar, por exemplo, são 3 cenários. Vamos fazer o pessimista. Tá? Então, o que a gente, quando foi passado esse exercício, o que a gente tinha visto é a população brasileira 200 milhões, 50% desse contingente está no Sudeste. Dessas, a gente descobriu que as famílias, em média, são compostas por 4 pessoas e que uma a cada 2 famílias compravam aí regularmente um produto multi. Então, a gente chegou à conclusão que 100 milhões de habitantes, estariam no Sudeste, 4 pessoas por família daria um total de 25 milhões de famílias, e uma a cada 2 compram um produto. Então, são 12 milhões e meio de famílias que estão comprando. Até aqui, tudo bem? Sim? Sim. Ok. Esse daí eu fiz. Esse daí eu fiz e a senhora me respondeu que estava certo. Depois, se os alunos quiserem, eu posso ir lá no grupo de estudos para eles verem como que eu fiz, como o passo a passo das respostas. Na verdade, assim, eu até queria ver se eles tentam fazer sozinhos, entendeu? Por isso que eu só vou falar o pessimista, tá? Então, qual que é a ideia? A ideia é, a premissa pessimista, no primeiro ano, só 5% desse mercado é que eu vou conseguir atingir e só vou vender unidades de 200 ml. Então, eu vou calcular 5% de 12 milhões e meio de famílias, vou multiplicar pelo preço do 200 ml e é isso que eu estou vendendo. No segundo ano, o que está sendo colocado é que a empresa vai conseguir atingir 10%, sendo que desses 10%, 2%, 10% de 12 milhões e meio dá 1 milhão 250. Desse 1 milhão 250, né, eu vou ver a proporção, que seria 20% desses 20%, a proporção 2,80. Né? 20% comprariam um produto de 200 ml e 80% estariam comprando os produtos de 500 ml. Aí, multiplicado pelo preço, daria o faturamento da empresa.
Aí, onde é que está pegando um pouco, que eu acho que vocês não estão conseguindo captar, é que a partir do terceiro ano vai ter um aumento de 25%. E aí, esse aumento de 25% é sobre a base, é sobre os 1.250.000 itens vendidos do segundo ano. Tá? E aí, depois, aí eu faço a divisão desses 25%. 10% é produto de 200 ml e 15% é o produto de 500 ml. Então, esse crescimento de 25% em cima de 1.250.000, e aí depois eu faço essa proporção 10 e 15, né? Sabendo que é a base. Então, 10% de 25, tem que ver na calculadora como é que ficaria. Mas é mais ou menos esse o raciocínio que deveria estar sendo trabalhado. Tá? Vitor, dúvidas? Não. Obrigado. Tá? Porque 1,25 vezes, aí eu teria 1.562.000, né, de unidades que estariam sendo vendidas. Aí 10 sobre 25 é 40%, então 10 sobre 25 equivale a 40%. Desses 25% de aumento, desse novo valor, 1.562.000, 40% é produto de 200 ml e o restante é produto de 500 ml. E assim sucessivamente. No quarto ano é acima do ano anterior e o quinto ano é em cima do quarto ano. Tá? Então, essa é a ideia desse exercício. Tá? Tranquilo? Bom, o exercício que eu postei hoje para vocês é um exercício que é para a gente trabalhar a questão do custo de produção. Tá? Cálculo do CMV de uma empresa. Tá? Todo mundo chegou a dar uma olhada no exercício ou não? Tá. Ainda não, eu estava tentando fazer o anterior de orçamento de produção. Aquele pequenininho? Será que a gente não consegue ver aquele primeiro? Sim, consegue sim. Deixa eu ver. Eu esqueci. Deixa eu parar aqui no share. Stop sharing. Aqui. O orçamento de produção. Essa aqui. Cadê você? Cadê? Tá. Então, esse aqui, né? Isso, esse mesmo. Beleza. Então, qual que é a ideia desse exercício? Primeiro, eu tenho as vendas que foram do exercício anterior, 10.000 unidades de A, 12.000 de B e assim sucessivamente. E no final do exercício eu tenho esse estoque de produtos acabados, 12.000 para o produto A. E aí a empresa está fazendo suas projeções para o próximo exercício. Então ela estima vender mais 10% do produto A. 10% de 10.000 é 1.000 unidades. Então, no total, a empresa está esperando vender 11.000 unidades. Tá? Bom, e
o exercício coloca aqui para a gente que a empresa pretende manter no máximo 20 dias de vendas em estoque dos produtos A e B, 10 dias dos demais produtos. Então, o que eu preciso calcular? Eu preciso, antes de saber, né, o quanto eu vou produzir, eu preciso calcular meu estoque final. Então, no orçamento de vendas, a quantidade a gente já sabe. 10 mil mais 10%, 12 mil mais 5%, e assim sucessivamente, tá? Então, está bem tranquilo essa primeira fase. A segunda fase é o que eu preciso fazer, calcular meu novo estoque final. Quanto que eu vou vender? 11 mil. Quantos dias eu tenho no ano? 360 dias. Então, vou pegar 11 mil dividido por 360 dias, né? E multiplicar por 20. E aí, esse vai ser o valor do estoque que eu tenho que ter no final do exercício. Então, para saber o quanto eu preciso produzir, como é que eu vou fazer? Né? A conta é vendas, 11 mil, mais meu novo estoque final, que no caso, 20 dias sobre essas vendas de 11 mil vai dar 611 unidades que eu tenho que ter em estoque. Então, 11.611 menos o quê? Meu estoque inicial, que é 2.000. Né? Então, o que eu vou precisar produzir do produto A? 9.611 unidades. Essa é a primeira parte. Então, vamos lá para as dúvidas nessa primeira parte. Cálculo do estoque. Tranquilo, professora. Não, você sim, mas os outros que estão com dúvida, né? Que você já fez, eu já corrigi até o que eu errei. Eu já vi o que eu errei. O que eu errei foi no cálculo aqui, eu tinha colocado mais em vez de menos. Isso. Você também me mandou, né? Eu cheguei a dar uma olhada Isso, hoje, né? eu coloquei mais em vez de menos. Agora Isso. eu entendi o que eu errei. Tá bom? Beleza. Obrigado, Ok, professor. por nada. Tá. Mais alguém com dúvida nesse exercício? Bom, e aí depois o que a gente tem? Aí a quantidade de horas trabalhadas para fabricar cada um dos produtos, né, do que eu vou estar produzindo, da quantidade a ser produzida, e no final eu preciso ver se, dado o número de funcionários diretos que eu tenho, se eu preciso contratar ou não contratar funcionários novos, tá? Então, assim, é bastante tranquilo a parte 2 e 3, a segunda e terceira parte do exercício. Pelo menos eu imagino. Tudo tranquilo? Então, vamos lá para o próximo exercício. Professora, essa parte aí vai ser... A gente vai utilizar os dados de cima, né? Sim. Porque eu fiz, só que como eu errei a primeira parte, eu fiquei na dúvida se estava certo. Tu vai trabalhar sempre com base na quantidade a ser produzida, tá? Então, aqui. Então, por exemplo, no produto A, eu vou produzir 9.611 unidades. Vou multiplicar pelas horas que eu demoro para produzir esse produto. Tá? E aí eu vou fazer produto a produto e as horas que eu tenho funcionário alocado à produção desses produtos, tá? Acontece. Amém. Obrigada. Deu para entender? Sim, mas nesse caso aí, os funcionários, a gente usa o número de funcionários para multiplicar também? Não. Então, assim, o que tu vai fazer? Produto A, para cada produto eu preciso de 2 horas. Produto B, sei quantas unidades eu vou ter que produzir. Aí eu vou pegar a quantidade a ser produzida, multiplicar pela quantidade de horas. Aí eu sei quantas horas no ano eu vou gastar para esse funcionário, para esse produto. Tá? Produto C, D e E, assim sucessivamente. Tá? Aí o que eu vou fazer? Eu tenho um total de X horas que eu vou ter que trabalhar ao longo do ano. Vai dar 119 mil horas que eu preciso trabalhar para produzir tudo
todas as quantidades que eu estou projetando. Tá? E aí eu vou, a parte 3 do exercício, que é isso daqui. Ó, hoje eu tenho 60 funcionários que trabalham 12 meses por ano e que trabalham 160 horas por mês. Tá? Então, agora eu vou calcular quantas horas esses funcionários rendem para mim por ano. Tá? Vai dar um total de 115, mais ou menos isso. E aí eu vou ver o excesso de horas, quer dizer, em função do aumento de produção, eu vou ter que contratar, eu tenho só 115 mil horas disponíveis de funcionários e a minha demanda é por 119 mil horas trabalhadas. Então, eu vou ter que contratar mão de obra para dar vazão à produção. Tá? Quantos funcionários vou contratar? Essa é a conta que vocês vão fazer. Tá bem, obrigada. Tá? Eu acho que para você estava faltando essa parte, né? Ou não? Não, eu fiz. Só Eu que eu, cheguei a como eu fazer. errei a primeira, tudo estava errado. Ah, tá. Bom, é só refazer isso. O importante é saber se o raciocínio está certo. Né? Acho que isso que é importante. Mais alguém com dúvidas sobre essa parte de mão de obra, de horas trabalhadas? Bom, se está todo mundo tranquilo, vamos lá para o exercício que eu queria conversar com vocês hoje. Bom, esse é um exercício que eu disponibilizei aí para vocês, valendo nota. Tá? Então, a ideia é, eu faço um creme hidratante e que me consome 3 tipos de matéria-prima diferente. Então, matéria-prima 1 tem a percentagem, matéria-prima 2 e matéria-prima 3. E aí eu tenho o preço de cada uma dessas matérias-primas. Tá? Depois, eu tenho a minha projeção de venda, né, desses produtos. E aqui também tem um detalhe que é o aumento do custo da matéria-prima 60 dias depois, logo válido a partir de X3, eu tenho esse aumento aqui, tá? De 12% na matéria-prima. Então, eu tenho quantidade que eu uso em cada um, tenho preço de cada um, como o meu produto é de 120 gramas, tá? Eu preciso calcular a quantidade em gramas de cada um dessas matérias-primas para compor esses 120 aqui, tá? Bom, projeção de vendas. No primeiro trimestre, no primeiro mês, no segundo mês, terceiro mês e quarto mês. E aí eu tenho também a questão do estoque inicial de matéria-prima, de cada uma das matérias-primas. Então, já dá para calcular o quanto de aquisição de matéria-prima eu vou precisar em função das minhas vendas. E depois também está sendo colocado aqui que a empresa usa 4 horas trabalhadas para produzir 1.000 unidades de 120 gramas. E que o salário mais encargo do pessoal de produção é de R$12 a hora. Tá? Então, esses aqui seriam os custos diretos alocados, né, à produção. Aí nós temos o que a gente viu na aula passada, a questão dos indiretos. Então, aqui tem um detalhe, eu até botei em negrito para vocês ficarem atentos. Aqui está falando o seguinte, os custos indiretos são os seguintes para cada 1.000 unidades. Só que no caso da energia elétrica, é 5% da fatura, tá? Que vai ser alocada a toda a produção, tá? Porque é a fatura mensal. Então, energia elétrica é ao mês. Eu vou pegar a quantidade produzida, não 1.000 unidades, mas as 65 mil, e vou alocar
Ou pego esse valor de 8% e divido por 65 para ter por 1.000 unidades. Tudo vai depender de como vocês vão trabalhar. Se vão trabalhar o número cheio ou se vão calcular por 1.000 unidades. Tá? Seguro da fábrica é por 1.000 unidades. A administração da fábrica é 5% pelo total aqui. Então, talvez seja melhor trabalhar isso daqui, dividir, né, por fazer o rateio para chegar, pega esse valor de 5%, divide por 65, e aí eu tenho o custo alocado por 1.000 unidades. E esses outros custos, que é depreciação, material de escritório, manutenção de equipamentos e aluguel, tudo isso é por 1.000 unidades. Tá? Bom, depois, o que se coloca aqui é o seguinte: as despesas de administração são de 320 mil por mês. E o que ele está chamando a atenção é que 60% desse custo é salário mais encargos. Né? Então, 60% desse valor é salário e encargos, e o dissídio da categoria é do segundo mês, tá? Das projeções. Então, o dissídio é aqui em X2 já. Tá? E também se sabe que o aumento salarial deve ser de 10%. Então, o que está se pedindo aqui para vocês? Calcular o orçamento de matérias-primas para os próximos 4 meses. Na verdade, não é nem 3 meses, seriam 4 meses. Tá? Calculando os custos com matéria-prima para as vendas estimadas. Calcule o custo direto da mão de obra para as vendas previstas de cremes hidratantes. Calcule os custos das despesas para as vendas projetadas, despesas indiretas, e depois, por fim, calcular o CMV para cada um, né, dos meses aqui. Tá? Isso porque no segundo mês eu tenho aumento de salário e no terceiro mês eu tenho aumento de preço da matéria-prima. Então, essa é a ideia desse exercício. Vocês, ao final do exercício, conseguir fazer a alocação de custos diretos, o cálculo dos custos diretos e indiretos, e fechar calculando o CMV, o custo de fabricação desses produtos. Então, vamos lá para as dúvidas agora. Dúvidas? Professora, eu fiquei... Nessa tabela aí eu me confundi inteira. Que tabela? Essa daqui? Dos custos indiretos? Então, aqui. Eu vou... Esses custos indiretos são por cada 1.000 unidades produzidas, tá? Exceto energia elétrica e administração da fábrica, tá? Então, o resto, sim. Seguro de fábrica é R$1 para cada 1.000 unidades. Depreciação, R$100 para cada 1.000 unidades produzidas. Material de escritório, R$30 para cada unidade produzida. Manutenção de equipamentos, R$80 para cada 1.000 unidades produzidas. E aluguel, R$250 para cada 1.000 unidades produzidas. Ok? Até aqui? Entendi sim. Tá. Agora, a questão da energia elétrica e da administração da fábrica, eu vou alocar energia elétrica. 8%. Eita, nós. Tá, vai, daqui 10 minutos vai acabar isso aqui. Vai. Eu não estou mais conseguindo, estão me bloqueando. Antes eu estava conseguindo fazer vídeo de 1h30, e agora os caras estão me dando só 40 minutos mesmo. Bom, a energia elétrica é 8% de 25 mil. 8% de 25 mil, eu vou pegar aqui a calculadora. R$25.000, 8%, dá R$2.000. Esses R$2.000 é relativo a toda a produção que eu vou estar realizando. Olha, eu não estou calculando tudo por 1.000 unidades,
Então, eu vou pegar esses 2.000 e vou dividir aqui por 65. Tá? E aí eu sei exatamente 2.065 divide. Eu tenho, para cada 1.000 unidade produzida, aqui eu teria R$ 30,77 para cada 1.000 unidade produzida, que seria o custo de energia elétrica. Tá? E esse é exatamente o mesmo raciocínio que eu vou fazer, né, para a administração da fábrica. 5% dos 320, né, vai dar 320 mil. 5% vai dar 16.000. Quantos mil tubos eu estou fazendo? Estou fazendo 65. Então, a administração da fábrica, pegando o valor de 16.000, dividindo por 65 tubos, 1.000 tubos, né? Vai dar R$ 246 para cada 1.000 unidades. Então, aí fica bem fácil elaborar isso. Dúvidas? Não, obrigado. Entendi agora. Obrigada, professor. Tá. Tem mais que tem? Professora, de onde saiu esse 65? Está aqui, ó, X1, minha projeção de vendas é 65.000 tubos. Eu não estou fazendo toda a minha conta por 1.000. Certo. Eu não estou calculando os meus custos indiretos de produção para cada 1.000 unidades produzidas. Então, por Tá isso certo. É que eu não estava encontrando onde estava esse 65. de mas 65, depois é 88, 93, 102, tá? Tá ok. Obrigada. Por nada. Meninos? Mais alguma dúvida? Da energia elétrica, esses valores aí embaixo são referentes aos meses, né, professora? Isso, em vez de ser 3 meses, são 4 meses, tá? Tá bem. X1, X2, X3, X4. Obrigada. Tá? Tranquilo, moçada? Bom, agora é só fazendo a conta, né? Só fazendo os cálculos para ver se tem dificuldade. Ok? Bom, a gente tem 5 minutinhos antes desse negócio sair do ar. Então, essa atividade está valendo nota. O que vai acontecer é que nosso próximo conteúdo, se todo mundo conseguir fazer tranquilamente ou com um pouco de quebra-cabeça, né? Mas conseguir resolver o exercício, eu tenho ainda 2 itens para a gente trabalhar de conteúdo novo, que é o fluxo de caixa da empresa, né? Então, o orçamento de caixa da empresa, que também vou estar mandando o exercício valendo nota, e orçamento de investimento, né? Que a gente vai trabalhar também, e que daí eu também estaria passando uma atividade valendo nota, e com isso eu acho que o segundo bimestre, pelo menos a minha parte, a parte do professor, fora o projeto Inter, né? Que vocês ainda vão ter que estar fazendo, mas eu comporia a nota do segundo bimestre com essas 3 atividades aí que estão sendo colocadas, tá? Esse exercício, um de orçamento de caixa e um de orçamento de investimento, que a gente ainda vai trabalhar, tá? Orçamento de caixa é bastante tranquilo, é um conteúdo que vai rapidamente, ele é absorvido por vocês já têm mais familiaridade com isso. Já o orçamento de investimento é um pouquinho mais detalhado, porque nós temos 3
tipos de análise, técnicas de análise de investimento, né, que eu gostaria de estar passando para vocês. Então, a gente vai demorar pelo menos aí, talvez umas 2, 3 aulas aí em análise de investimento, tá? Análise do orçamento de investimento. Tá? Então, vamos lá. Dúvidas sobre esse exercício? Professora. Sim. Professora? Sim. Daria para a senhora repetir a primeira parte das matérias-primas 1, 2 e 3, essa porcentagem de 75%, 15% e 10%? Tá. Só para mim entender como é que, para mim fazer o cálculo, como é que tem que fazer. Tá. Aqui, ó. Teu produto Por tem favor. 120 gramas, tá? Uhum. Desses 120, dessas 120 gramas, 75% é matéria-prima 1. Então, quanto que representa 75% de 120? Ah, entendi. Tá? 15% de Já 120, entendi. De cada um eu 10%. tenho que tirar Isso, 75%, isso. depois eu tenho que tirar 15%, 10% das gramas que equivale ao produto. Exatamente. Entendi. Aí tu tem o preço por quilo, e aí tu vai ver o quantas gramas aí, quantas gramas eu estou colocando em cada produto, e aí vou multiplicar pelo preço, né? Preço em quilo, divido lá para saber o preço em grama. Ah, tá bom. Obrigada, professora. Tá? Ok. Mais alguma dúvida? Temos 1 minuto e meio ainda. Senão vou ter que abrir mais um chamado aí no Zoom. Mas eu acho que, assim, questão de dúvidas, agora só quando vocês começarem a elaborar o exercício, né? Acho que sim. Então, tá bom. Dessa matéria-prima 2, professora, Sim. é a mesma coisa da primeira parte que tem que fazer? Como assim? Aqui embaixo ele dá, na terceira parte ele fala de matéria-prima também, no exercício. Mas aqui é o estoque. Aqui é o estoque inicial que eu tenho. É de estoque, né? Tá? Tá bem. Então, para saber o quanto que tu precisa comprar, entendeu? Ah, bem, obrigada. Tá, beleza. 1 minuto? Então, assim sendo, antes que ele acabe com a nossa gravação e com a nossa live aqui, uma boa noite, tá? Bom trabalho para vocês aí com esse exercício. O prazo de entrega é até segunda-feira que vem. E já vou estar agendando para quarta-feira, nós vamos trabalhar um outro assunto para continuar aí nossa análise das demonstrações também, ok? Então, boa noite para vocês, professor. obrigado pela presença e até quarta-feira. Boa Obrigado, noite, boa noite. professora. Obrigada. Boa noite, Tchau. obrigada. Boa noite.